Olá pessoal, bom dia novamente, dando continuidade no livro Nomeie, Declare e Tome Posse, do autor Bispo Dag Rev Mills. Vamos lá? Capítulo número 2, Desenvolvendo a Fé Real. Quando eu era um cristão mais jovem, o conceito de fé, o conceito de ter fé, parecia fora da realidade. Afinal de contas, parecia irrealista dar ordens a uma montanha para que se movesse ao mar. Quem poderia imaginar tal coisa? Nem mesmo Jesus jamais moveu os montes de forma literal, ao redor de Jerusalém para outro local. A fé sempre pareceu como algo que pessoas emocionalmente tensas se envolvem. Pareceu algo que pessoas que não eram práticas e realistas se envolviam. Pessoas de fé, às vezes, têm a imagem de cristãos preguiçosos, que não estão dispostos a trabalhar e querem apenas que coisas boas aconteçam de modo mágico. Todavia, a fé não é nada disso. O que é fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza de coisas que você está esperando. Dependendo de sua cultura, a fé pode ser mais ou menos real. Se você cresceu em uma sociedade crítica e ímpia, terá menos fé no sobrenatural. Apesar disso, quando é nascido de novo, você recebe de Deus uma medida de fé. Romanos 12:3, a Bíblia diz: a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Isso significa que cada um tem uma medida de fé. Você pode dizer: não creio em nada. Porém, não é verdade. Cada vez que se senta em uma cadeira, você está exercendo a confiança na cadeira. Você acredita que ela não quebrará. Por isso, você senta nela sem pensar duas vezes. Toda vez que você senta em um carro ou avião, você está exercitando a fé na tecnologia. Também está colocando sua fé no motorista ou no piloto que está na cabine. Quer saiba ou não, você tem uma medida de fé. É importante desenvolver essa fé. O assunto fé é misterioso e temos muito a aprender dele. Sei de pessoas que exercitaram muita fé e essa fé resultou em muitas conquistas. Também há pessoas que aparentemente exercitaram a fé sem obter os mesmos resultados. Eu não tenho todas as respostas e tampouco alguém as tem. A Bíblia fala da fé como um mistério. 1 Timóteo 3:9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. É nosso dever buscar o Senhor e aprender tudo que pudermos dele. Cada cristão está em um nível distinto de fé. É importante saber que a sua fé pode estar em um nível superior ou inferior, dependendo de diversos fatores. Antes de poder nomear, declarar e tomar posse, você precisa saber em que nível de fé você está. É insano esperar que um menino de 3 anos dirija um automóvel. Tudo que lhe pode ser permitido dirigir é um pequeno triciclo, porque simplesmente ele não é capaz de dirigir um automóvel. Isso, contudo, não o torna inferior.
A questão é que o menino não é maduro bastante para lidar com um automóvel. Quando for mais velho e maduro o suficiente, então poderá manusear coisas maiores. Há muitos cristãos que estão acreditando em Deus para coisas muito além de seu nível de fé. Você precisa conhecer o nível de sua fé. Há muitas coisas pelos quais não oro. Há coisas acerca das quais não exercitei minha fé. Sei que ainda não estou pronto para avançar para certos níveis de fé. Um dia, quando estiver pronto, avançarei. Quando eu de fato exercitar fé naquele nível, creio que obterei 100% de resultados. Uau, até aqui, que palavra maravilhosa! Eu já estou sendo ricamente edificado. Espero que você também. Meu Deus, vamos lá. Tipos de fé. A Bíblia fala de níveis distintos de fé. A palavra de Deus nos ensina que se pode ter uma fé pequena, fé tamanha, fé crescente, fé morta, fé fraca e uma fé forte, e até mesmo fé náufraga. Todos estes termos descritivos nos dizem que o nível de sua fé pode sim variar. Observe os diversos textos bíblicos que falam dos níveis de fé que podemos ter. Vamos lá, coloque seu cinto que agora nós vamos entrar aqui. O que tem pouca fé, Mateus 14, 31. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Tamanha fé, Mateus 8, de 5 a 10, um trecho diz: e ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Uau! Romanos 4, do 17 ao 19, fala sobre uma fé fraca. Texto pequeno diz: e sem se enfraquecer na fé. Fé forte, Romanos 4, 20. À vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé. A fé que cresce muito, 2 Tessalonicenses 1, 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Uau! A fé que aumenta, Lucas 17, 5. Disseram então aos apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Cheio de fé, Atos 6, 5. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Fé não fingida ou fé genuína, 1 Timóteo 1, 5. Mas o fim desta admoestação é o amor que precede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fé que não duvida, Tiago 5, 1, 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Uma fé rica, Tiago 2, 5. Não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los rico na fé. Fé perfeita ou fé madura, uma fé totalmente desenvolvida, Tiago 2, 22. Vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Fé que vence o mundo, 1 João 5, 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos a fé que desfalece, Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Fé morta, Tiago 2, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é uma fé morta em si mesma. Fé náufraga,
1 Timóteo 1,19, conservando a fé e uma boa consciência, qual alguns havendo rejeitado, naufragante no tocante à fé. Ao olhar todos os tipos de fé, você percebe que fé é uma condição muito variável. Você tem fé forte ou fraca? Você é cheio de fé? Sua fé é viva ou morta? Estas são perguntas importantes que você deve fazer a si mesmo. Como aperfeiçoar a sua fé? Você perceberá que existem alguns tipos de fé que você deveria tentar não ter. Sua fé não deve ser fraca, não deve ser pequena, não deve ser morta, a sua fé não deve ser náufraga. Do mesmo modo que um cão fraco ou morto não pode guardar a casa, a fé fraca ou morta pode lhe ser pouco útil. Se você for adquirir um cão, consiga um cão forte. Se você for ter uma fé, não deixe de ter uma fé viva, forte e rica. Porém, como passar da pouca fé para uma fé tamanha? É uma pergunta. Como adquirir a fé que cresce muito? Outra pergunta. Qual é o segredo para adquirir a fé que traz conquistas? É outra pergunta. A resposta é a Bíblia. Eu compartilharei com vocês métodos bíblicos para aperfeiçoar a fé. Existem 3 maneiras simples de aperfeiçoar a fé: ouvir as coisas certas, ver as coisas certas e usá-las, a sua fé. Primeiro, vamos falar, a fé vem pelo ouvir. O modo principal de aperfeiçoar a fé é pelo ouvir. A palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir. Logo, a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quer você goste ou não, aquilo em que você acredita é determinado por aquilo que você ouve. Uau! Há 2 modos pelos quais todo ser humano ouve ou escuta as coisas: propositalmente ou não intencionalmente. Independente do modo, a sua fé acaba sendo verdade, sendo afetada. Pergunta: é verdade? Em Gana, acredita-se que algumas tribos possuem certas características. Muitas pessoas acreditam nessas características, muito embora às vezes elas não tenham base para isso. Há uma tribo em Gana da qual se acredita estar impregnada de bruxaria e magia juju. Uma pessoa me disse que quando Satanás foi lançado para o céu, para fora do céu, ele caiu naquela região de Gana e deixou seus chinelos ali. Conheço pessoas que se recusam a alugar suas casas a pessoas dessa tribo, independente do quanto estejam dispostas a pagar. Às vezes, nem sequer conheceram alguém daquela tribo específica, mas pelo fato dessas histórias serem repetidas diversas vezes, as pessoas acreditam que sejam verdadeiras. A fé pelo ouvir. Acho interessante que, apesar de haver outras regiões e tribos que estejam igualmente, ou talvez até mais envolvidas com bruxarias e atividades ocultas, elas não receberam muita atenção. Minha impressão quanto a essas pessoas dessa tribo mencionada é que são afáveis e agradáveis. Se eu fosse aceitar as coisas que são ditas, talvez não pudesse nem interagir com essas pessoas.
Conheço pastores que têm medo de fazer cruzadas de milagres nessas regiões, porque ouviram muitas coisas acerca do poder da magia negra da região. Talvez eles também acreditem que Satanás caiu naquela região quando foi expulso do céu. Veja, se esses pastores tivessem ouvido mais do poder de Deus, provavelmente teriam acreditado que o poder de Deus é maior e melhor que qualquer poder. Nenhum poder do inimigo pode resistir ao poder e ao sangue de Jesus. Também conheço moças que estão desesperadas por maridos, mas que preferem ficar solteira e se casarem com homens de certas tribos. Por quê? Por que isso? Ele pergunta. Elas ouviram diversas vezes que certos grupos de pessoas possuem determinadas características negativas. Você consegue casar com um boxeador? Quando ia me casar, minha esposa hesitou muito em se envolver comigo. Ela ouvira tantas coisas negativas de sua mãe e tias, as quais lhe diziam que a tribo de onde eu vinha era desagradável. Elas contaram história de mulheres que se casaram com homens da minha tribo e apanhavam de seus maridos. Elas tentaram provar suas teorias, mostrando a minha esposa que todos os boxeadores mundialmente famosos de Gana eram da minha tribo. Minha pretensa esposa acreditou porque ouvira isso desde a infância. Quer você goste ou não, a fé vem pelo ouvir. Mesmo quando você ouve uma mentira, olha isso, ela tem poder de lhe fazer acreditar. É por isso que alguns políticos têm medo das igrejas. Eles sabem que o nosso povo acredita no que falamos. Essa é a razão dos políticos tentarem controlar a mídia. Eles sabem que as pessoas acreditam no que ouvem, seja verdade ou não. Você já se perguntou por que um dos primeiros lugares a ser capturado em um golpe de estado militar é a estação de radiodifusão? É importante para os novos rebeldes fazer todos, principalmente o exército, acreditar que há um novo governo. As forças armadas somente podem trocar de alianças depois de serem informados de que há um novo governo estabelecido. Certa vez, perguntei a um nigeriano o que os nigerianos pensam dos ganeses. Eles responderam imediatamente: nós os vemos como pessoas pobres e orgulhosas. Pensei, talvez essa mensagem de que os ganeses são pobres e orgulhosos esteja nas mentes de muitos nigerianos. Talvez alguns deles jamais tenham conhecido um ganês, ainda assim acreditam de coração que somos pobres e muitos orgulhosos. De onde vem essa ideia? Vem do que eles ouvem todo o tempo. Decidi fazer a mesma pergunta a outros nigerianos. Para minha surpresa, todos tinham a mesma impressão. De onde tiraram essas ideias? Como podem acreditar em tais coisas sobre os ganeses? A fé vem pelo ouvir. O que estão tentando dizer? Tudo que estou tentando dizer é que a fé, ela vem pelo ouvir. O que você fica ouvindo é o que você crê. Se você estiver em uma igreja que acredita em prosperidade, você acreditará que a prosperidade é uma coisa boa e se moverá em direção a ela. Se você estiver em uma igreja que prega que as enfermidades e doenças são enviadas por Deus para nos ensinar a nos humilhar, é nisso que você crerá. Foi por isso que Jesus disse que você deve ter cuidado com o que ouve. Marcos 4:24. Então disse: atentai para o que você ouve. Quando me tornei médico,
muitas pessoas falavam: agora que você é médico, poderá ministrar espiritual e também fisicamente às pessoas. O que as pessoas não percebem é que por 7 anos eu ouvi tudo sobre as causas, progresso e resultado de cada enfermidade debaixo do sol. As ciências médicas nos ensinam que muitas situações são irremediáveis. Ensina-nos o quanto as situações são verdadeiramente impossíveis e como o prognóstico geralmente é desolador. Após ouvir coisas durante anos, acreditar que Deus pode e desfará as enfermidades que assolam a raça humana é uma tarefa árdua. Eu vou repetir novamente essa frase. Após ouvir essas coisas durante anos, acreditar que Deus pode e desfará as enfermidades que assolam a raça humana é uma tarefa árdua. Acho muito mais fácil ter fé quando não conheço as implicações médicas envolvidas. Proteja seus ouvidos. Se você ouvir que a economia está caindo e, portanto, todos estão caindo, você acreditará e agirá de acordo com essa notícia. O dinheiro, que é um pedaço de papel, depende da fé das massas. Assim que despencar a fé das pessoas no dinheiro ou nos sistemas bancários, todo mundo financeiro poderá entrar em colapso. Sempre que há más notícias em algum centro financeiro importante, enviam-se pequenas ondas de medo às mentes dos milionários deste mundo. Eles começam a lutar por seu dinheiro. É isso que faz as bolsas de valores despencarem. Precisamos saber o quanto é importante proteger nossos ouvidos. Você não deve se permitir ouvir más notícias e histórias desanimadoras. O medo não deve se permitir ouvir. Você não deve se permitir ouvir más notícias e histórias desanimadoras. O medo é um tipo de fé e também vem pelo ouvir. Você deve selecionar seus amigos e andar com pessoas que falam palavras encorajadoras e positivas. Certa época, eu tive alguns amigos que não acreditaram em mim. Eles me criticavam o tempo todo. Não viam coisas boas no meu ministério. Eu me livrei de todas aquelas pessoas e agora eu estou rodeado de amigos que falam coisas positivas. Também é importante que você fale positivamente de seus filhos. Se você lhe disser, você é um idiota, você é burro, você é mau, logo eles acreditarão que são idiotas, burros ou maus. Conheço crianças que foram chamadas de diabo por seus pais até que finalmente se tornaram diabos humanos. É por isso que ouvir gravações é um exercício espiritual tão importante. Você deve adquirir fita de pregação propositalmente e delas beber. Uau, isso é forte. Você não deve ouvir música secular. Deve se cercar de música cristã, músicas ungidas. A música tem uma mensagem e logo você acreditará no que está ouvindo. Uau! Outro tópico. A fé afeta pelo que você vê. Embora essa declaração não esteja na Bíblia, ela também é verdadeira. O que não está explícito na Bíblia sempre está implícito na palavra. Ao caminhar sobre as águas, Pedro foi muito bem e a sua fé funcionou perfeitamente, até que ele viu certas coisas. Mateus 14:30, mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Ele sentiu o vento e viu
as ondas. E isso teve um efeito terrível sobre sua fé. O que você vê afeta sua fé. A fé de Pedro diminuiu drasticamente e ele começou a afundar. Pedro não ouviu uma mensagem de dúvida para atrapalhar seu nível de fé. Pega aí, ele não ouviu nada que lhe enchesse o coração de dúvida. Ele apenas viu as coisas erradas, ele sentiu o vento e viu as ondas em ação. E foi isso que golpeou a sua fé. Às vezes, é melhor orar e crer em Deus sem ver certas coisas. Quando você começa a observar o mar, as ondas e as águas, sua fé pode voar pela janela. Meu Deus, que colocação linda, hein? Outro tópico. A fé vem pelo uso. Todos têm determinado nível de fé. Quanto mais você a usa, tanto mais ela aumenta. Se você crer em Deus que quer ganhar uma bicicleta, e isso acontece, sua fé aumentará. E você terá fé para crer em Deus que quer ganhar um carro. É como um levantamento de pesos. Você começa com um objeto mais leve e vai aumentando gradualmente. Jesus contou a parábola de um homem nobre que deu 1 libra a cada um de seus servos. Ao retornar de uma longa viagem, indagou-se o quanto haviam ganhado com a negociação. Você descobre nessa parábola que o uso de 1 libra levou a um aumento natural do número de libras. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma longínqua, para uma terra longe, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamados seus 10 servos, deu-lhe 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, foste sobre 10 cidades, terás autoridade. Essa passagem está em Lucas 19, 12 a 17. Agora eu acho fácil orar pelos doentes. Um tempo atrás, era difícil exercitar minha fé nessa área, no ministério. Após fazê-lo por algum tempo, eu preciso de menos esforço para crer que Deus faz milagres de cura no culto de milagres. A fé verdadeiramente aumenta quando você utiliza. Deus nos deu o princípio de ganhar pela negociação. Deus nos deu o princípio de ganhar pela negociação. Você ganha quando negocia, você aumenta quando usa. Uau! Obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu já tomo posse no Espírito, que o meu nível de fé aumenta hoje. Tome posse você também. Após sempre, uma pausa, preste atenção. Toda vez que estamos lendo o livro, não é sobre leitura. Esse canal não é sobre leitura. O propósito é esse, mas não é sobre ler um livro, para você preencher o seu dia com uma leitura. Não é isso. A cada leitura que nós lemos, somos ativados. Fique bem atento. Cada frase, cada trecho que estamos lendo precisa falar no teu espírito. No nome de Jesus. Não é sobre leitura, é sobre ativação de fé para entrarmos em outro nível. É o que está acontecendo nesse livro no capítulo 2. Dag Mills está ativando os leitores a entrar em um nível maior de fé. A fé que você ouve é essa fé que você ministra. Então, se você tem uma fé pequena, você precisa entrar em uma fé maior para deliberar algo maior. Tá pegando? Meu Deus, eu peguei. No Espírito eu acabo de subir mais um nível de fé sobre orar por enfermos. Meu Pai.
Uau, eu sinto a tua presença aqui, Espírito Santo. Obrigado. Ativa os teus filhos enquanto eles escutam, em nome de Jesus. Vamos continuar. À medida que você usa esses 3 princípios, sua fé passará gradualmente de fraca para forte, de pouca para tamanha fé. Você não terá mais fé morta ou náufraga. Ao ouvir testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito, isso é uma chave, ouvir testemunho. Sua fé para grandes coisas aumentará, se tornará uma fé que cresce e muito. Finalizamos então o capítulo número 2, que foi, na minha opinião, muito maravilhoso, muito forte. Eu fui ativado nesse final de leitura. Eu espero que você esteja entendendo o que você está ouvindo. Amém? No nome de Jesus, escute cada livro, cada capítulo que estamos colocando aqui. Procure ouvir no Espírito. Não procure ouvir apenas para você decorar ou saber alguns trechos. Receba a palavra no Espírito. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes venham até mim. Eu falo para elas: o livro é uma mensagem que Deus entregou para alguém. Esse alguém estava mergulhado em Deus quando recebeu essa revelação. E às vezes é uma palavra muito simples, que nós já ouvimos 1 milhão de vezes, mas naquele momento é o momento onde o Espírito Santo está vendo o nosso nível de fé e ele coloca dentro do nosso espírito o que precisamos para executar a vontade dele na terra através de nós. Isso é ser ativado. Amém. Capítulo 2 finalizou. Nós já vamos para o capítulo 3, que vai ser maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Dê um like, curte, compartilhe. Ajude esse canal a crescer. Em nome de Jesus. Siga-nos também lá no Instagram, tá? @CésarSampaio50. Pode divulgar. Vamos para cima? Uau!